Hoje eu vou trazer duas dicas para você poder lidar com seus medos, aqueles grandes desafios que você tem na sua vida que você ainda não conseguiu lidar com eles. Tá preparado? Tá preparada para isso? Então fica comigo aqui até o final. Meu nome é Diego Belo, sou fundador da rede de escolas de inglês da Old Castle e hoje eu quero trazer esse grande insight com essas duas grandes dicas, duas ferramentas que vai te ajudar bastante. Então, primeiro, antes da gente começar, mentaliza aí qual que é a dificuldade que você tem e a gente já vai desenvolver um pouquinho mais isso aí. Então, tem uma técnica que chama escultura mental. Se você não conhece, escultura mental é todo o treino, toda a mentalização que a gente vai fazendo antes de uma ação, né? Antes da ação de fato ali. Então eu vou trazer um exemplo bem famoso, que muitas pessoas usam ele como exemplo, mas eu gosto bastante, que é daquele nadador americano Michael Phelps, sabe aquele melhor nadador que tem? Então o que, que ele faz? A rotina dele, todos os dias, ele acorda e aí ele começa a mentalizar a prova dele. Então ele mentaliza desde o início, ele não fica olhando para o pódio, pensando, mentalizando ele lá segurando a taça, não. Ele tem todo um processo antes. Então ele se imagina em cima daquele patamarzinho antes de pular, de mergulhar. Então ele sente a textura daquele ferro sobre o pé dele, né? Ele sente sob o pé dele, ele sente também qual que é o esforço que ele tem que ter nos músculos para que ele possa saltar na piscina, ele sabe quantas braçadas ele vai dar para poder respirar, ele sabe quantas braçadas ele vai dar antes de dar aquela cambalhota no final e voltar. Então ele faz todo um estudo, toda uma programação mental de como seria a prova dele inteira em tempo real. Isso prepara ele cada vez mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente está em certas situações que causam desconforto, medo, e a gente sente aquilo. Então a gente sente o medo, sente a insegurança, e aí o que, que acontece? Depois do sentimento vem uma ação, né? Ação ou reação. Então muitas vezes a gente trava, a gente vai começar a gaguejar, a gente vai ficar nervoso, a gente vai chorar, a gente vai querer ir embora. Então, quando você começa a trabalhar o pensamento, que ele vem antes do sentimento, então você tem um pouco mais de controle sobre os seus sentimentos. E é exatamente essa mentalização que a gente vai fazendo lá atrás. Mas como que a gente pode fazer ela? Aí eu quero trazer a segunda ferramenta para vocês, que é, de novo, da filosofia Kaizen. Para quem não conhece, vai pesquisar mais a fundo, que é a filosofia dos pequenos passos. O nosso cérebro ele funciona para nos manter vivos, né? Então toda vez que ele sentir que você está com um grande desafio na vida, ou encarando naquele momento, ou você está saindo da zona de conforto, que é praticamente a mesma coisa, ele vai acionar essa amígdala que a gente tem no cérebro e aí ele paralisa a gente. Então, quando você está numa situação de perigo, alguns sentidos do corpo são cortados. Eu já falei disso num outro vídeo sobre medo. Então, por exemplo, você tem um leão aqui, muitas vezes a tua criatividade não vai existir, por isso que às vezes dá um branco na hora. A tua digestão pode parar também, por quê? Porque o cérebro quer que você corra, que você saia, que você sobreviva. Simplesmente corra. Ele não vai te dar sede, não vai te dar nada. Então o cérebro funciona. Ele pode ajudar para muitas coisas, mas nesses pequenos momentos ele pode atrapalhar a gente. Que aí, às vezes, numa situação onde você tem que se expor, talvez ela seja acionada e você tenha dificuldade de concluir. Então, você usa a escultura mental para planejar, mas como? De acordo com a filosofia Kaizen, dando pequenos passos. Como que a gente pode fazer isso na prática? Hoje eu até estava conversando numa mentoria e a pessoa me trouxe um problema que ela tinha, que era de falar em público. Não era nem de dar uma palestra, mas fazer uma apresentação, por exemplo, na faculdade. Então, qual que é o trabalho que a gente está tendo a partir dali? Ele vai mentalizar, antes dele chegar no trabalho final, mas ele vai começar a mentalizar conversando com talvez duas, três pessoas no máximo, que seja um desafio para ele, mas algo totalmente tranquilo, algo que ele sabe que ele vai conseguir realizar, não pode ser um grande desafio. Quando a gente dá esses pequenos passos, é como se a gente estivesse enganando o cérebro e aí ele não aciona essa amígdala, né? Tem aquele bloqueio. Então, ele vai começar a mentalizar, talvez por alguns segundos ou alguns poucos minutos, todos os dias, ele conversando com essas pessoas, tá? Então ele está lá conversando, ele domina o assunto, ele vai prestando atenção como que ele vai conduzir a conversa. Se ele sabe que ele fica vermelho, ele não estaria vermelho, ele estaria com uma postura, passando confiança para essas pessoas. Então ele faz essa mentalização por alguns segundos durante o dia.
E aí talvez depois de uma semana, ou talvez de um mês, depois de um mês, quando ele estiver mais confortável com isso, aí ele coloca um segundo pequeno passo, que seria talvez falar para 5, 10 pessoas que ele vai fazer o mesmo processo, até chegar um dia onde ele vai lidar com essas pessoas. Por quê? Porque ele já treinou tantos pensamentos dele que aí o sentimento vai vir como uma consequência do pensamento que para ele já está normal, já faz parte da rotina dele, porque ele faz isso todos os dias. E isso faz com que não seja acionada essa amígdala e que ele tenha um resultado muito melhor quando ele tiver que falar com essas pessoas. É claro que o caso dele não é muito grave, né? Ele não é uma pessoa que lá simplesmente vai travar, mas ele vai ficar extremamente desconfortável e ele pode dar esses pequenos passos. Uma pessoa que às vezes tem que entrar numa dieta, por exemplo, ela quer perder 10 quilos, não adianta você focar em algo grande, você foca em algo pequeno. Bom, eu vou perder 1 quilo, e como que eu vou fazer isso? Simplesmente ficando de pé na frente da TV, e é isso. Eu vou fazer isso por alguns dias, porque isso aí seria sair da zona de conforto para fazer os exercícios, que muitas vezes você nem isso consegue. E aí qual que seria o segundo passo? Talvez começar a fazer com que estivesse, como se estivesse correndo, fazendo alguma outra coisa em frente à TV por alguns segundos, até que ela tenha estímulo suficiente para ela realmente começar esses exercícios de fato. Então esses pequenos passos do Kaizen junto com uma escultura mental pode te ajudar muito a conseguir passar por esses grandes desafios que você tem, seja ele falar em público, seja ele fazer exercício físico, seja ele desenvolver alguma coisa no trabalho, não importa. Se você colocar esses pequenos passos, vai te ajudar bastante. E se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, eu posso te explicar melhor e te ajudar mais nesse processo também. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço.